Bom, galera, glória a Deus por isso. Eu queria agradecer pelo convite de todo o coração. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Alan, eu não tenho palavras, cara. Moleque de ouro, a gente tem batido um papo, tem conversado bastante aí pelo WhatsApp, de verdade, assim. Para mim é uma bênção estar aqui com vocês. Obrigado mesmo por essa oportunidade, por cada um que está aqui assistindo. E eu queria, antes de mais nada, só te fazer uma pergunta, irmão. Você acredita que a palavra de Deus tem poder para salvar a alma de alguém, ainda que através de uma transmissão ao vivo pelo celular? Se você crê nisso, irmão, não tem motivo nenhum para você não compartilhar essa live com alguém. A gente perde tanto tempo compartilhando tanto conteúdo esdrúxulo, inútil, quantos memes você já mandou para alguém hoje, e às vezes você não tem coragem, não tem a iniciativa, o instinto de compartilhar uma live do Senhor. A gente vai falar aqui sobre a palavra de Deus. Eu não estou falando isso por números, não, irmão. Não estou nem aí para o número que vai estar aparecendo aqui, não. Não vou nem olhar para isso. Eu estou preocupado com almas, irmão. Não assista essa live sozinho. Eu sempre falo isso nas lives lá da minha igreja. Se tem alguém na sua casa aí com você, se você não mora sozinho, irmão, chame quem está aí com você para assistir contigo, velho. Eu tô falando de uma coisa que pode salvar a vida de alguém, irmão. Creia nisso. E compartilhe, aqui embaixo você tem a opção de clicar para compartilhar. Mande essa live para alguém, para que mais e mais pessoas participem e sejam alcançados por uma palavra que salva, irmão. Que arranca a nossa alma do inferno. Creia nisso e faça isso, porque é isso que nós vamos viver aqui agora nessa noite. Apenas ouvir a palavra de Deus, velho. Apenas ouvir a palavra de Deus e que transforma e salva, a começar em mim. A começar em mim. E queria só agradecer, esse louvor foi lindo. Inclusive, se vocês puderem lançar aqui nos comentários o nome desse último louvor que o pastor cantou aí nessa introdução. Eu não sei qual é, eu achei a música linda demais, cara, me tocou profundamente. Se vocês puderem estar compartilhando depois aqui nos comentários qual era o nome da música, eu agradeço de verdade. E a gente vai começar com uma oração, irmão. Uma oração não só por esse momento da palavra, mas por todos aqueles que estiveram aqui assistindo esse e todos os outros cultos anteriores. Sabe, a gente sabe que pessoas que se dispõem a estar aqui é gente que está buscando conteúdos do Espírito Santo, velho. Que sabe que isso daqui é muito mais do que um simples vídeo, é muito mais do que uma exposição de um conteúdo. A gente está aqui para receber do Espírito de Deus uma palavra que quebranta. E que seja isso que a gente viva aqui nessa noite. Vamos fazer uma oração agradecendo pela vida de cada um que está assistindo, que já assistiu cultos anteriores ou que vai ainda vir a participar desse momento aqui. Para que, acima de tudo, a única coisa que não falte seja a presença do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então fecha teus olhos aí que a gente vai orar antes de começar a palavra. Senhor, eu queria te agradecer, Pai. Te agradecer pela vida de cada um que está aqui assistindo e participando, Senhor. Te agradecer pela vida de cada um que veio prestar culto ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Pai. E o Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, nos dá o privilégio de ter meios de continuar a ouvir a Tua palavra e louvar ao Teu santo nome juntos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. E que seja o Senhor falando aqui nesse momento, Pai. Toma a minha mente, o meu coração, a minha boca, os meus olhos, as minhas mãos, para que cada fala, gesto, olhar, pensamento venha diretamente de Ti. E assim nós sejamos tremendamente abençoados pela Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Galera, o Alan me passou o tema para estar falando aqui hoje, essa noite, sobre Nele Vivemos, que está lá em Atos 17, versículo 28, que é o discurso de Paulo, né, no Areópago de Atenas, e nesse versículo ele fala, pois nele, ou seja, em Deus, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. E isso é tão profundo de você pensar, é poético, é bonito, mas eu queria parar para refletir agora essa noite o que significa, de fato, você viver em Deus.
O que significa de fato você se mover em Deus, você existir em Deus, você viver para Ele, por causa dEle e nele. Porque é algo que fica muito bonito na nossa fala, mas eu acho que no aspecto prático da vida isso implica em tantas coisas que a gente às vezes ignora. E a gente acha lindo discursar sobre isso, talvez já tenhamos ouvido isso em tantas pregações e discursos, mas a gente não torna isso um clichê nas nossas vidas e atitudes. E a pergunta é por quê? E baseado nisso eu queria analisar a vida de algumas pessoas na Bíblia, que eles tiveram a experiência do que significa você viver, se mover e existir por Cristo, para Cristo e em Cristo. Porque todo ser humano, irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, todo ser humano vive por algo ou alguém, se move por algo ou alguém e existe por algo ou alguém. Todos nós temos ídolos pelo qual nós vivemos. Algumas pessoas vivem pelo dinheiro, algumas pessoas vivem pelo trabalho, algumas pessoas vivem pela sua família, algumas pessoas vivem por si mesmas. Algumas pessoas vivem por um relacionamento. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que só se move por um relacionamento? Pessoas que só vivem, existem e se movem pelo reconhecimento alheio. Todos nós escolhemos algo, um ídolo, um alvo da nossa vivência, existência, da nossa movimentação, de cada gesto, fala e pensamento. E o que eu queria trazer de uma reflexão hoje é que se todos nós inevitavelmente vivemos por algo, por que a gente não escolhe viver pelo único alguém que vale a pena? E analisando a vida de pessoas que viveram neles, existiram nele e se moveram por ele, eu quero analisar o que isso implica na nossa vida para a gente criar a percepção se a gente tem feito isso ou não. E cara, eu não estou falando de uma coisa que vai te trazer bênçãos materiais se você fizer, eu não estou falando de uma coisa que vai consertar problemas da sua família também, mas eu estou falando algo que pode salvar a sua alma, irmão, para a eternidade. Eu estou falando algo que vai te arrancar do jugo do pecado, velho. Entende a importância e a relevância daquilo que a gente vai viver aqui e compreender aqui agora, irmão. E abraça isso, não perca essa oportunidade, velho, de se permitir filtrar pela palavra de Deus, entendendo o que significa viver em Cristo e assumir uma vida que leva à salvação, que no fundo é a única coisa que importa. Todo o resto é acessório, porque nós somos apenas peregrinos sobre esta terra, irmão. Então abre a sua Bíblia aí. O texto, o versículo que a gente se baseia é Atos 17, versículo 28, que fala que nele vivemos, mas a história que nós vamos nos basear hoje está lá em Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 12. Não precisa nem pegar sua Bíblia aí, se você não quiser, eu vou estar fazendo a leitura aqui, se você quiser pegar uma Bíblia física para você estar acompanhando, mas não precisa nem sair aqui do aplicativo. Eu vou estar lendo aqui e você vai acompanhando. Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 12. Conta a história da visita dos magos. Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 12 diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Lembrando que a Bíblia não fala que eles eram 3, nem que eles eram reis, como comumente a gente alega na nossa cultura, né? A Bíblia fala apenas que eles eram magos. As pessoas só associam a isso porque eles deram 3 presentes, então assumiram que seriam 3 magos, e porque os presentes eram presentes bem caros, então assumiram que eles seriam homens muito ricos e poderosos. Mas não é isso que a Bíblia conta. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12 fala: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Homens correndo atrás de viver pelo seu ídolo.
Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Palavra do Senhor, irmão. Glória a Deus. Eu queria analisar a história desses caras, irmão. Esses magos que se dispuseram a sair do Oriente para encontrar Jesus em toda essa viagem. Eles tinham o seu trabalho, tinham as suas crenças, tinham os seus afazeres, mas eles escolheram largar tudo para viver por aquele objetivo. Eu quero encontrar esse menino. E o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês, da vida dos caras que escolheram viver por Jesus, é que a Bíblia fala apenas que eles eram do Oriente. Não fala exatamente da onde. E que eles vieram a Jerusalém para adorá-lo, mas eu queria que você fizesse um cálculo. A Bíblia fala que eles chegaram do Oriente até Jerusalém, à procura de informações, seguindo a estrela, informaram que o Messias haveria de nascer em Belém. Eles foram até Belém, depois de encontrar Jesus, resolveram não se encontrar com Herodes e voltaram por outro caminho. Quando Herodes ficou sabendo, ele, depois de ter inquirido eles sobre o tempo que surgiu a estrela, ele fez com que matassem todas as crianças abaixo do quê? 2 anos. Ou seja, o cálculo que ele fez pelo tempo em que eles viram a estrela e o tempo presente em que eles enganaram Herodes, foi de 2 anos, porque o Herodes fez os cálculos e falou, olha, para eu garantir que esse menino que nasceu no dia da estrela morreu, eu tenho que matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque esse foi o tempo que eles calcularam. Ou seja, essa viagenzinha, irmão, que os magos vieram lá do Oriente para encontrar Jesus, eles passaram 2 anos no deserto, caminhando, irmão, para encontrar Jesus. Eu não sei se você já teve a experiência de passar 2 anos sentado nas costas de um camelo, atravessando uma região desértica, como é aquela região do Oriente Médio, mas foi exatamente isso que eles fizeram, só para encontrar Jesus. E o primeiro aspecto que eu queria destacar, irmão, é que viver em Jesus, por Jesus e para Jesus requer esforço. Quantas pessoas a gente vê no Evangelho, aí eu me incluo, pessoas que querem abraçar essa vida com Jesus, em Jesus, dizer que agora você vive para Ele, mas você não quer se esforçar em nada nesse sentido. E o esforço, eu não estou falando só de você separar o horáriozinho do seu dia, botar um despertador para você ler a Bíblia, não, fazer o seu cultinho em casa, glória a Deus se você faz isso, mas não é só disso que eu estou falando não, irmão. Eu estou falando do esforço de você abandonar os pecados que você sabe que você tem que abandonar, velho. Mas aí entra aquele comodismo, né? Ah, eu sei que a palavra de Deus fala sobre honrar pai e mãe, mas sabe o que é? É que o meu pai é uma pessoa difícil. Aí pra mim é meio complicado essa coisa de tratar com honra, sabe? Não, eu sei que a Bíblia fala que a gente tem que pedir perdão e perdoar. Mas assim, também não precisa ir lá diretamente. Internamente eu já perdoei, internamente eu já me arrependi. Também não preciso procurar a pessoa para pedir desculpas.
E não necessariamente tem que ter essa conversa constrangedora, né, do perdão com quem quer que seja. Ah, eu sei que a Bíblia fala sobre o sexo é apenas pro casamento, mas sabe qual que é o problema? É que eu já fiz com o meu namorado, com a minha namorada. Depois que você já fez, Miguel, só o sangue. Ah, olha, eu sei que tem que ler a Bíblia, que tem que ter uma vida de oração, mas é porque eu tô tão tarefado, eu tô estudando, trabalhando, aí quando vai rolando, quando você vê, o tempo já passou e pô, já era. Não tem mais como, o dia já acabou, eu já tô deitado na minha cama, morro de sono, eu vou orar, durmo no meio da oração. Uma vida em Jesus, para que você possa afirmar, porque eu vivo nele. Eu me movo nele, eu existo nele. Isso requer esforço, irmão. Porque uma vida com Jesus exige de nós isso. Mas bota uma coisa na sua cabeça, isso é um privilégio, velho. Sabe por quê? Porque as pessoas do mundo, elas não têm liberdade de fazer isso. As pessoas do mundo, elas estão tão presas ao pecado e ao egoísmo que elas não conseguem, elas simplesmente não têm a capacidade, por iniciativa própria, abandonar esses pecados, por iniciativa própria, decidir abrir mão dos seus desejos para se dedicar a uma obra do Senhor, se esforçando por isso, de abrir mão de um sono para se dedicar a uma leitura da palavra, a uma vida de oração, a ligar para alguém, a orar com essa pessoa, a fazer uma declaração de amor para alguém, a perdoar. Eles não conseguem. Se você tem essa liberdade, é porque o Espírito Santo de Deus mora em você. Isso é um privilégio e uma marca daqueles que vivem em Jesus. É que eles têm a liberdade e a disposição dada pelo Espírito Santo de Deus de se esforçar por essa vida em Cristo. Os caras passaram 2 anos caminhando no deserto. E você tem preguiça de acordar cedo para ir para o evento da sua igreja. Os caras passaram 2 anos caminhando no deserto e você acha esforço demais você separar um momento do seu dia para ligar para uma pessoa que você sabe que está precisando de oração. Ou muito constrangimento. 2 anos caminhando no deserto apenas para contemplar uma criança. E você que tem a oportunidade de contemplar o Cristo ressurreto, faz questão de economizar todas as forças e energias desse processo. Viver em Cristo implica sacrifícios, irmão. Implica esforço da nossa parte. Viva o privilégio de ter esses sacrifícios e esforços na sua vida. Isso é dom do Espírito Santo. Isso é fruto da liberdade que o Espírito dele nos dá. De abandonarmos o pecado e o nosso egoísmo. E viver uma vida de dedicação ao Senhor. Isso salva a alma, irmão. Eu não estou falando de algo para a sua igreja ter os seus frutos, não. Eu não estou falando de algo que vai restaurar coisas na sua vida. Eu estou falando de algo que vai arrancar sua alma do inferno, velho. Eu estou falando que é algo que vai testificar a presença do Espírito Santo na sua vida e vai pregar o Evangelho para as pessoas. Porque a sua família, os seus amigos, eles já estão esperando que você não vai querer se esforçar por isso, que você não vai conseguir largar esse pecado, que você não vai querer abandonar esse pecado. Eles já estão esperando que você não vai ligar para orar por alguém, eles já estão esperando que você não vai perdoar. O que prega o Evangelho é eles verem essa dedicação e esse esforço, porque aí sim demonstra que você vive no Senhor. E isso salva almas, a sua e a das pessoas ao seu redor. Creia nisso, irmão. Não teria motivo nenhum para eu estar falando isso aqui para você, se isso não fosse verdade. Creia nisso. Isso pode salvar a sua casa. Você clama ao Senhor por compaixão da vida da sua família que ainda não se converteu. E você não consegue demonstrar nas suas atitudes uma vida de alguém que se esforça pelo reino do Senhor, se esforça para se tornar um verdadeiro adorador, como esses magos aqui fizeram. E vai vendo passar aí, ó, na sua frente. Tudo passando na sua frente. E você conformado com a sua
preguiça, desânimo e conformismo pecaminoso que é inerente a todo e qualquer ser humano. Que isso doa no nosso coração, no meu também. Não estou aqui tacando pedra em você não, irmão. Eu estou aqui também sendo filtrado pela palavra do Senhor. É ridículo como a gente faz isso inúmeras vezes. Mas mais do que isso, mais do que esse esforço lindo que eles fizeram de atravessar um deserto, irmão, só para encontrar com Jesus e viver a partir de então nele, por ele, se mover por ele, mais do que isso. Olha que interessante, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. No versículo 2, em Mateus capítulo 2, versículo 2, nós estamos lendo a história da visita dos magos para falar sobre o que significa viver em Cristo, você que chegou agora. No versículo 2 fala... eles vieram até Jerusalém, depois desses 2 anos de viagem, perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Eles não falaram, nós vimos uma estrela no Oriente, nós vimos a sua estrela no Oriente. A pergunta que eu te faço é, como assim a sua estrela no Oriente? A sua? A estrela de Jesus? Mas como é que eles sabiam que aquela estrela de Jesus e não uma estrela qualquer? A maior parte dos estudiosos bíblicos acredita que essa referência, né, quando eles falam da sua estrela, é na verdade uma indicação da profecia que tem em Números 24:17. Números 24:17 fala, né, que quando está falando sobre a estrela de Jacó, que precederia o Messias que viria para salvar a Israel, ele fala que vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro, ou seja, o rei, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete, que são os inimigos de Israel. E essa profecia que fala sobre uma estrela que precederia a vinda desse rei que haveria de libertar a Israel de todos os seus inimigos, eles conheciam a palavra. E eles serem do Oriente não implica deles conhecerem, porque como vocês mesmos sabem, por muitos anos o povo hebreu viveu exilado no Oriente. Muitos profetas, como o profeta Daniel, estiveram vivendo nas cortes dos reis do Oriente. Então muitos magos e pessoas cultas do Oriente conheciam a palavra de Deus e as profecias e sabiam que o Messias haveria de nascer para libertar o povo de Israel. Eles sabiam que havia essa profecia entre os hebreus e quando eles viram a estrela, por esse conhecimento da palavra que eles tinham, eles puderam fazer o link e a associação e correr atrás dessa estrela. E mais do que isso, uma coisa que eu acho linda é que fala que eles vieram seguindo essa estrela, que teoricamente a estrela os guiaria até a casa onde estava Jesus. Mas eles fazem um desvio desse caminho e param em Jerusalém, por quê? Para perguntar aos escribas e mestres da lei, confirmando aonde era para Jesus nascer. Eles buscaram ainda mais conhecimento da palavra. Você sabe o que isso nos diz, irmão? Que não tem como você viver por Deus, em Deus, se mover em Deus, existir em Deus, para Deus e por conta de Deus, se você não tem conhecimento da palavra. Porque se eles não tivessem, eles não teriam reconhecido a estrela. E para eles esse conhecimento era tão primordial para eles poderem ter esse encontro verdadeiro com Jesus, que eles pararam em Jerusalém para ainda confirmar, apesar da estrela já os estar guiando, eles queriam confirmar se era de fato aquele local de Belém aonde o Messias deveria nascer. E eles pararam para essa consulta. E você quer viver uma vida toda dizendo que você vive em Deus, existe em Deus, se move em Deus, e você não tem condição de abrir a Bíblia para entender a palavra do Senhor, irmão. Para a gente seguir um caminho que nos leva a Jesus, é imprescindível o conhecimento da sua palavra. Para com essa atitude enganosa e contraditória de querer viver uma vida de muito zelo e esforço pelo reino de Deus, para dizer que você se move em Jesus. Miguel, eu estou em todos os eventos da igreja e a sua Bíblia permanece a semana inteira fechada.
Porque a ausência do conhecimento da palavra do Senhor vai te fazer perder a oportunidade de se tornar um verdadeiro adorador. Esses magos só puderam ir adorá-lo porque eles conheciam a palavra, irmão, e se fundamentaram nela. E às vezes a gente quer viver uma vida com Jesus passando batido nisso. Viver em Deus implica em conhecer a palavra, irmão. Para com isso, velho. Para de se enganar, cara. Para de perder seu tempo. De viver esse zelo sem entendimento. O Senhor escreveu isso aqui tudo, ó. O Espírito Santo inspirou dezenas de homens a escreverem isso aqui tudo pra gente, porque ele sabia que era necessário que a gente conhecesse a revelação da sua palavra, para que pudéssemos caminhar firmes nele, existir nele, se mover nele, para ele, por ele. E por isso ele nos revelou a sua palavra e a gente desperdiça isso. Uma palavra que santifica, que edifica, que salva, que transforma. Uma palavra que nos revela esse plano maravilhoso de salvação, que nos ensina quem é Jesus para nós. E a gente quer dizer que vive nele. Sem buscar o conhecimento da palavra, perceba o quanto isso é contraditório, velho. Esses homens aqui, se eles não tivessem o conhecimento da palavra do Senhor, eles nunca teriam reconhecido a estrela, não teriam ido até Jesus, e por conta dessa atitude deles de salvar a Cristo, é que Cristo sobreviveu, e nós hoje temos o plano de salvação. E quão diferente seria a história da humanidade se esses homens não tivessem conhecido a palavra do Senhor. E, mais uma vez, às vezes a gente quer ver a nossa vida transformada pelo Evangelho, se inspirando na vida de pessoas que vivem em Cristo. Mas a gente quer trilhar esse caminho ignorando a palavra de Deus. E aí a gente só consegue bater cabeça aí, ó, na frente. As estrelas, a estrela, melhor dizendo, de Jacó, passando na nossa frente. E a gente não tem nem o entendimento necessário para reconhecê-la e correr atrás dela. Você não consegue nem ter o discernimento de entender aquilo que o Senhor está te falando, porque, como o próprio Senhor nos falou em Oséias, se eu não me engano, o meu povo se perde pela falta de conhecimento. E às vezes a gente vai se perdendo no caminho, porque escolhe abandonar o conhecimento da palavra. E que desperdício de vida, velho. Ter uma Bíblia à disposição e escolher querer viver nele. Escolher essa idiosincrasia de querer viver nele sem o conhecimento da palavra. E mais do que isso, viver em Cristo, existir em Cristo e se mover em Cristo, como Paulo descreve lá no versículo que é a base dessa pregação, além de requerer muito esforço, como os magos se esforçaram em 2 anos de caminhada pelo deserto só para encontrar Jesus, além de requerer um conhecimento da palavra que os permitiu reconhecer a estrela e encontrar o local exato do nascimento de Cristo, requer o que eles viveram lá no último versículo, versículo 12, irmão. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Viver em Deus implica novas direções na nossa vida. Você crê nisso, irmão? Que se fosse para viver a vida voltando pelos caminhos que a gente sempre andou, esse evangelho aqui não valeria a pena. Você crê nisso? Porque eu creio, velho. Se não for para voltar numa outra direção, não tem por que nos tornarmos adoradores de Cristo. É mais fácil viver no mundo. Que vida medíocre a daqueles que se dizem viver em Cristo, mas caminham na vida exatamente pelos mesmos caminhos que sempre caminharam. Você viver e se mover para Cristo implica em uma vida diferente, movimentos diferentes, práticas diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, falas diferentes. Porque Deus nos transforma, irmão.
Ele modifica o nosso coração, ele restaura a nossa alma, ele limpa a nossa mente, santifica a nossa mente. E a gente quer viver uma vida em Cristo sem mudanças. E a gente não compreende o quanto isso é ridículo diante de Deus. Eu tô me incluindo nisso, velho. Tô me incluindo nisso, irmão. Cara, a gente quer acordar todo dia dizendo que vive em Cristo, que se move em Cristo, que existe por Jesus, porque esse tem que ser o objetivo de todo crente, mas a gente acorda para fazer as mesmas coisas, se entregar para os mesmos pecados. Mudança de direção, de mentalidade, meu irmão. Essa é a metanoia, que a gente tanto ouve essa palavra por aí, que é a palavra do grego que a gente traduz como arrependimento, a mudança de mentalidade, velho. E a gente aborta isso na nossa vida. Herodes aqui, eu não sei se você tem conhecimento desses dados históricos, mas ele era considerado um dos reis mais sanguinários de seu tempo. Ele matava tão facilmente as pessoas que ele chegou a ser convocado a Roma. Para quem não sabe, na época Israel estava sob o domínio romano. O Império Romano era o dono das terras, só que eles geralmente deixavam um rei judeu mesmo para tomar conta administrativamente, né, daquela região, e ele se reportava ao imperador de Roma. E ele foi convocado uma vez em Roma para ser advertido de toda essa violência que ele praticava contra os seus súditos. E nessa ocasião em que ele viajou a Roma, ele ficou com medo de que os seus filhos, que já tinham idade para assumir o trono, tomassem o lugar dele enquanto ele viajava. Então ele mandou matar os próprios filhos para que não tomasse o seu lugar como rei. Isso foi tão impactante na época que o imperador romano chegou a dizer que, na sua reencarnação, como alguns romanos acreditavam que existia, ele preferia nascer um porco do que nascer filho de Herodes. Herodes foi o cara que decapitou João Batista, um dos profetas mais amados pelo povo, simplesmente porque uma prostituta dançarina o pediu. Os magos, quando escolheram voltar por outro caminho, eles estavam se tornando alvos da ira desse cara, irmão. E lá embaixo, no versículo 16, fala que, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, a ponto dele mandar matar todas as crianças da região, irmão, abaixo de 2 anos. Eles estavam se tornando alvos da ira desse cara com essa mudança de direção, mas eles não se constrangeram por isso. Os caras se tornaram alvos da ira de um dos ditadores mais sanguinários da história. Às vezes a gente não quer mudar de direção na vida porque está constrangido do que as pessoas vão pensar da gente. Isso é triste, velho. Porque viver em Cristo implica novas direções, independente dos constrangimentos. Independente dos constrangimentos. E eu queria contar um pouquinho aqui, rapidamente, da minha história, para você entender como que isso se aplica na nossa prática. Eu sempre fui de igreja, né? Nasci na igreja, minha família era lá da Catedral Presbiteriana do Rio, onde hoje eu sou membro lá até hoje, sou diácono, presidente da mocidade lá, e para mim é uma honra isso tudo. Só que até os 16 anos eu era o famoso esquenta-banco. Sabe aquele cara assim que vai na igreja, só senta, esquenta o banco assim nos domingos e depois vai para casa e não vive nada? Então, era eu. E com 16 anos, isso foi o acampamento de julho de 2013. Eu não queria ir nesse acampamento, mas a minha mãe estava querendo muito que eu fosse. Ela, inclusive, pagou o acampamento para eu ir. E eu virei para ela e falei assim, mãe, olha só, se você pagou esse acampamento, o problema é seu. Eu queria que você soubesse disso, porque eu já decidi que eu não vou ao acampamento. E não há nada que você possa fazer para me forçar a ir. E um dia antes do acampamento, eu peguei meu notebook, entrei no banheiro, eu abri ele para assistir pornografia. E no momento em que eu abri o computador, por hábito, eu abri o Facebook. Na época, hoje em dia o jovem usa muito Instagram, né? Na época ainda se usava muito Facebook, né? E eu abri o Facebook, assim, por simples hábito. Assim que eu ligava o computador, eu abri a página do Facebook. Eu abri a página do Facebook e não carregou nada. A página ficou toda branca, só carregou um vídeo bem no meio, assim. E que em cima ele dizia: todo cristão deveria assistir esse vídeo.
E aquilo de alguma forma me constrangeu, né? Por mais que eu tivesse assim meio afastado de Deus e tal, não tivesse mergulhado no evangelho, eu falei, bom, nasci numa família cristã, né? Vou parar para ver esse vídeo aqui. O vídeo era de uma missionária que ela dizia que ela teve um sonho, que ocorreu o arrebatamento, ela estava em casa, ocorreu o arrebatamento e os filhos dela foram arrebatados, e ela ficou. E ela chegou a levitar nesse arrebatamento, mas caiu no chão de novo e ela foi procurar, os filhos já não estavam mais ali porque tinham sido levados, e ela ficou, e um anjo veio até ela e falou no sonho, olha, você tá como a maior parte da igreja, querendo abraçar o evangelho de uma forma medíocre, querendo abraçar o evangelho, mas não se entregar 100% para ele, com todas essas características que a gente falou aqui, né? E isso vai te fazer com que, é como se no momento do arrebatamento você fosse chegar a levitar, mas isso não é o suficiente para você subir para o céu. E aquilo mexeu comigo, né? Mexeu no meu coração e tal, fiquei constrangido, já nem abri mais site pornográfico e resolvi que eu iria ao acampamento. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, você lembra que ontem eu te falei que eu não ia ao acampamento independente do que você me pedisse? Então, mudei de ideia. E aí eu fui ao acampamento, o acampamento foi uma bênção, todas as mensagens falaram muito comigo, tive diversas experiências espirituais lá. E especialmente na última noite, o Marcinho Maia, que é membro da Igreja Presbiteriana das Américas, ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele pregou sobre você entregar 100% do seu coração a Deus e não 99%. Porque às vezes a gente vive um pouco disso, né? Não, eu vou entregar minhas amizades, vou entregar meu relacionamento, mas o meu pai eu não vou perdoar não, esse 1% aqui do meu coração, ele vai ficar guardadinho aqui, Senhor, eu te peço perdão por isso. E a gente vai tomando essa atitude e esquece que Jesus requer de nós uma entrega radical do que significa viver por Ele. E aquilo mexeu muito comigo e a gente fez aquela dinâmica clássica assim, de retiro, para quem já foi sabe, que faz uma fogueira, você escreve num papelzinho tudo aquilo que te afasta de Deus, amassa e joga esse papel na fogueira. E eu lembro que eu peguei aquele papel e eu comecei a escrever, né, tudo que me afastava de Deus, a pornografia, a masturbação, e especialmente a mentira, porque eu mentia muito, sobre tudo na época. Na minha escola lá eu mentia sobre coisas que eu já tinha feito, meninas que eu já tinha ficado, lugares para onde eu já tinha viajado, eu mentia sobre tudo. E eu escrevi lá a mentira e eu me lembro de jogar aquele papel na fogueira e pensar, nossa, eu devia estar nessa fogueira, queimando, porque isso tudo estava dentro de mim, mas o sacrifício de Jesus me permite arrancar e jogar isso tudo no fogo, velho. E eu escrevi aquilo no papel, joguei lá no fogo, fiz uma oração e aquilo começou a martelar na minha cabeça de que eu precisava abandonar aqueles pecados, me esforçar por isso, porque eu tava querendo viver essa vida assim, sabe? De não, a partir de agora eu vou viver em Jesus, mas eu não vou me esforçar para abandonar esses pecados, saca? Eu não vou buscar o conhecimento da palavra todos os dias, porque eu não tô com saco para isso, e nem vou escolher uma mudança de direção, isso não faria o menor sentido, velho. Eu escolhi que a partir de agora eu queria viver em Cristo, me mover em Cristo, existir em Cristo e para Cristo. E aquilo veio martelando na minha cabeça, a gente voltou num domingo, e eu decidi que eu queria contar toda a verdade pro pessoal da minha escola. Eu decidi, olha, eu acho que eu vou pedir um tempo para um professor lá da escola para ir lá na frente no tablado e contar todas as mentiras que eu já contei pra minha turma. Eu sei que isso parece loucura, mas na época eu estava tão disposto a essa mudança que eu decidi que eu queria fazer aquilo. Só que eu estava de férias, era férias de meio de ano, ainda faltavam umas semanas aí, 2 semanas eu acho, para as minhas aulas voltarem, 1 semana na verdade. E aí eu mudei a estratégia, porque aquilo martelava tão forte na minha cabeça que eu cheguei no domingo à noite do acampamento. E na segunda-feira eu acordei 6 da manhã, de férias, com aquilo martelando na minha cabeça. Eu peguei o meu computador, eu fui pro banheiro, dessa vez não mais para assistir pornografia. Eu abri o computador, eu entrei no grupo do Facebook da turma, na época ainda era, como eu falei, ainda era muito forte essa coisa do Facebook. Eu entrei no grupo lá do colégio, lá do Facebook, e eu comecei a escrever num texto tudo o que eu já tinha mentido na minha vida. E eu marcava as pessoas, né? Eu marcava assim, fulano, você lembra que eu te falei que eu fiquei com aquela Beltrano naquela festa? Então, mentira, cara, eu cheguei nela, levei um toco violentíssimo, foi horrível, tô traumatizado até hoje. Beltrano, você lembra que eu falei que eu já tinha ido pra Disney, cara? Então, mentira, velho, nem nunca saí do país, na época, né? E aí eu fui relatando todas as verdades, e a parte que eu achei que seria a mais difícil
que era apertar o Enter para publicar, acabou sendo a mais fácil. Porque só de eu ter colocado para fora toda aquela prisão do pecado da mentira que estava me segurando, já foi libertador para mim. E eu postei, tiveram as mais diversas reações, né? Gente que curtiu, achou uma atitude legal, gente que ignorou, gente que ficou chateado por todas as mentiras que eu tinha contado, teve de tudo. Mas o importante é que a partir de então, eu pude experimentar o que é você viver nele. Porque eu escolhi me esforçar por isso. O Espírito Santo me inspirou a escolher me esforçar por isso, a ler a palavra, buscar o conhecimento em tudo aquilo que eu precisava abandonar. Porque eu me lembro quando eu me tranquei no banheiro com o computador, eu não queria fazer aquilo de todo jeito. E eu joguei no Google assim, versículos que falam sobre a mentira. E eu li, me marcou muito aquele versículo que fala que o diabo é o pai da mentira. E lá em Apocalipse, quando ele listava as pessoas que seriam jogadas no lago de fogo e enxofre, e além dos homicidas e todos os outros que estão lá mais, ele citava os mentirosos. E esse conhecimento da palavra me permitiu saber que eu não tinha condição de viver abraçando aquele pecado. E eu resolvi mudar de direção. Retornar para casa por uma outra direção, seguindo um outro caminho, porque agora eu tinha escolhido viver em Cristo e por Cristo. E a minha oração, velho, nessa noite, é que cada um que está aqui assistindo essa live tenha a oportunidade de viver isso também, velho. Todos os dias, porque isso é uma missão que eu acordo para fazer todo dia, que eu preciso acordar para fazer todo dia, porque o pecado ainda me oprime e consome todos os dias. E o Espírito Santo é tão misericordioso que ele renova suas misericórdias todas as manhãs, nos lembrando que é preciso nos esforçarmos, que é preciso ter conhecimento da palavra e que é preciso mudar de direção na vida para que a gente possa, de fato, viver nele, velho. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, velho? Então, se você quer ter o seu coração transformado por isso, para você poder dizer que você vive por Cristo, e não mais essa vidazinha medíocre de cima do muro, desses crentes que não andam nem para lá nem para cá. Deixa eu te contar uma parábola, que eu não sei se você já ouviu, uma parábola não bíblica, que conta de um homem que estava no muro que separava o inferno do céu. E a missionária Leninha Maia adora contar essa história. E fala que o homem estava em cima do muro e de um lado os anjos no céu gritavam para ele: pula, pula para cá, cara, pelo amor de Deus, pula para cá. E do outro lado os demônios em silêncio. E ele virou para os demônios e falou assim: cara, por que vocês não estão gritando para eu pular também? Vocês não têm desejo que eu vá para o inferno? E os demônios viraram para ele e falou assim: a gente não grita porque o muro também é nosso. Você já está do nosso lado. Porque ele estava em cima do muro. E viver em Cristo implica essa entrega radical de esforço, busca do conhecimento da palavra e mudança de direcionamento, irmão. Não se iluda por qualquer outro caminho, porque só o caminho da porta estreita leva à salvação em Jesus Cristo, velho. E se você está carecendo, meu irmão, desse sangue que transforma, dessa mudança de vida, velho, eu quero orar por você, irmão. Mas assim, de coração, como eu vou orar por mim aqui agora, para que o Senhor tenha compaixão de nós e que o Espírito Santo dele em nós nos inspire a viver nele, por ele, se mover por ele e existir para ele, como Paulo prega lá em Atos que deve ser a nossa vida. Então fecha teus olhos aí e vamos orar, mas orar mesmo. Eu não estou te chamando para ter um momento qualquer de culto não, velho. Eu estou te chamando para entrar em espírito de oração de verdade, pela sua alma e a alma das pessoas que estão assistindo essa live aqui. Para que a gente possa viver a experiência linda do que significa se entregar para uma vida em Cristo. Vamos orar? Fecha teus olhos aí. Senhor, eu queria te agradecer, Pai,
Te agradecer pela revelação santa da Tua palavra, que nos lembra todos os dias o que significa nele vivermos, nos movermos e existirmos, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida desses homens que 2000 anos depois ainda nos ensina pela sabedoria da Tua palavra a nos entregarmos para Ti, Senhor. Inspira o nosso coração a nos esforçarmos pelo Teu nome, Pai, por uma vida contigo, Senhor. Nos esforçarmos a viver uma vida litúrgica ao Teu lado, de oração e leitura bíblica, uma vida de esforço pelo abandono dos pecados, Pai, escolhendo essa vida de arrancar as mãos e os olhos que nos fazem pecar, Senhor. Uma vida de dedicação ao serviço pelo Teu reino, Pai. Porque quantas vezes essa preguiça pecaminosa nos arranca do privilégio de trabalhar por Ti, Senhor. Que a gente entenda que uma vida contigo implica em sacrifício e que, se for necessário, atravessar por anos um deserto como esses homens fizeram, que a gente tenha um coração inspirado por isso. Pelo simples privilégio de Te encontrar para Te adorar, Senhor. Que a gente possa, Pai, a cada dia ter sede da Tua palavra e que esse conhecimento da Tua palavra, Senhor, nos permita reconhecer a Tua estrela, Pai, e segui-la, Senhor, com precisão, Pai, nesse caminho que leva à salvação em Cristo Jesus, Senhor. E que mais do que isso, Pai, essa vivência com Teu Santo Espírito nos transforme na alma, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha dividir no nosso coração aquilo que vem de Ti e que não vem, e gere em nós mudança de direcionamento, Pai, para que a gente viva uma vida ao Teu lado que vale a pena, Senhor. Uma vida completamente transformada, e que isso pregue o Evangelho para as pessoas ao nosso redor, e que a gente seja profundamente transformado. É o que nós oramos, Senhor, pedindo para que isso se realize sobre a vida de cada pessoa que está aqui assistindo essa live, Pai. De coração, atinge essas almas, Senhor, com o Teu Santo Espírito e nos vivifica, Senhor, pelo poder que há em Ti. Obrigado por esse momento, obrigado pela vida de cada um que está aqui participando, por esse louvor, Pai, e que a gente possa continuar assim, Senhor, desejando estar contigo a cada dia, Pai, aprendendo sobre a Tua palavra. É o que nós oramos no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Galera, eu não tenho palavras para agradecer. Tô até suando aqui, ó. Agradecer ao Alan, a Federação de UMP de São João de Meriti. Que Deus abençoe vocês, velho. Eu quero muito conhecer as igrejas, as UMPs de cada um de vocês. Estou trabalhando junto nesse projeto. Eu faço parte da diretoria da Federação de UMPs do Rio de Janeiro. Já fica aqui, cara, o meu mais profundo desejo de que a gente trabalhe juntos, velho. A gente está com a programação de ver se no final desse ano ou início do ano que vem faz uma programação bem grande, bem legal lá na Catedral, e eu já queria convidar o Alan e vocês todos para estar junto com a gente. A ideia é trazer alguns presidentes de federações para estar participando do evento, da organização do evento. Então fiquem ligados aí que a gente está com uns projetos bem legais. E assim, de verdade, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amo estar aqui, amo, velho, de todo o meu coração. A plenitude da minha vida é ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para pregar o Evangelho, e eu quero muito ter a oportunidade de um dia conhecer cada um de vocês pessoalmente. E deixa eu te falar uma parada. Se você foi de alguma forma tocado e você não quer enfrentar esses processos de transformações sozinhos, o meu nome é Miguel Camboim, você pode me procurar no Facebook ou no Instagram. Me manda uma mensagem, velho. Eu vou até passar aqui o meu telefone, que é esse aqui, ó, para você, se você quiser anotar, 017666. O meu telefone é esse aqui, ó. Ih, ficou ao contrário, né? Mas enfim. É 998017666. Termina com esse número maligno aqui, mas está repreendido em nome de Jesus. 998017666. Se você quiser
só me mandar uma mensagem, me procura, velho, que eu converso contigo, a gente ora junto. Eu vivo pra isso. Não tem nenhum outro motivo de eu estar aqui na Terra, não. 998017666, pode entrar em contato de verdade, velho, que eu só quero ter o privilégio, cara, de poder ser usado por Deus para estar abençoando a sua vida. Não passa por esse momento e essa luta sozinho, não. Pode me mandar uma mensagem, me procurar, que para mim, eu é que sou evangelizado com essa oportunidade, tá bem? Então, assim, de verdade, que Deus te abençoe muito. Amo cada um de vocês. O Alan tem meu número também, se vocês quiserem pedir para ele. E obrigado por essa oportunidade linda de estar aqui, linda. Amo vocês de todo o coração, tá bom? Isso não é um discurso não, velho. Isso é lá do fundo do coração. Deus que inspira isso na gente. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui participando. E que a gente possa continuar ainda juntos em vários projetos, beleza? Vou encerrar aqui. Alan, tem mais alguma coisa para fazer, para falar? Acho que não, né? Então, galera, que Deus abençoe. Obrigado aí pelas palavras dizendo que Deus me abençoe. Vocês também, a cada um. É isso, galera. Obrigado por tudo. Eu vou encerrar aqui a live, tá bom? Um abração, gente. Tamo junto.